Já está gravando. Muito bem. Está gravando agora. Ok, vou fazer o share aqui. Voltar lá onde eu estava. Share. Muito bem. Então, eu estava só complementando aqui esses elementos, né? O estado final é o Q3. O alfabeto de pilha são os elementos que estiveram na pilha. Quem estava na pilha? O Z e o N. Os elementos que estavam na pilha, né? Que dançaram um pouquinho na minha pilha aí. E o Z0 é o Z. Deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu baixar aqui essa tabela, que aí eu consigo escrever aqui de boa os elementos, que é mais fácil de vocês visualizarem aqui. Pronto. Poxa, Z, isso. Pronto, então tá aí a minha cétupla, os estados, o alfabeto, o estado inicial, o estado final. A gente falou que só ia ter um, né? Sempre só ia ter um, nesse caso é o Q3. O alfabeto de pilha, que foi o N e o Z, os elementos que estiveram na pilha, e o topo inicial da pilha, que foi o Z. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí nessa questão? Respondam aí alguma pergunta. Opa, pessoal aqui no chat. Muito bem. Chateando aqui, chateando. Ok. Fazer aqui outra questão. Opa. Oi. O que acontece? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Vou explicar uma coisa. Ó, não é fácil, não é fácil eu ver essa questão de para que estado vai, certo? Ah, eu estou em Q0, estou em Q1, vai para que estado, vem de que estado. Isso é complicado, eu fazer isso de cabeça, como eu fiz na outra questão. Na outra questão é questão pequena, aí é fácil demais. Você bota lá, é Q0, Q1, Q2, Q3, é o estado final. Mas uma questão um pouquinho maior, como essa daqui, já fica um pouco complicado. E se ela tiver estado compartilhado, então, aí é que fica complicado mesmo. Então, eu vou dizer a vocês que para fazer o autômato a pilha, eu preciso primeiro fazer o autômato finito, como se ele fosse o autômato finito. E no N, o que, é que eu faço com N, já que não tem N no autômato finito? Né? Eu substituo por positivo. Já que aqui esse N é maior ou igual a 1, então é obrigatório que tenha 1 de cada N, então é como se eu substituísse ele por, pelo fez positivo, certo? Pelo fez positivo. Então, vamos fazer essa questão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o autômato. Eu já fiz aqui o autômato previamente, para a gente não perder esse tempo. Eu vou tirar o share aqui, que eu vou fazer no Word. Eu acho que o Word é mais fácil. O Word é mais fácil de eu fazer. Deixa eu sharear o Word aqui. Pronto. Shareamos o Word. Então, ó, eu tenho aqui a expressão, certo? A expressão. Se fosse n maior ou igual a zero, meu amigo. Diego, n maior ou igual a zero é o nosso último lema, certo? Nós vamos vê-lo no final. É o nosso último lema, ele é um pouco mais complicado. Ele é tipo o lema 9 lá do autômato finito, sabe? Ele é um pouquinho complicado. Deixar para o final, ok? Muito bem. Mas assim, na hora de desenhar o autômato, só para lhe responder aí, na hora de desenhar o autômato, se ele fosse zero, seria estrela. Sim, eu ia fazer como se ele fosse estrela. Correto? Sua pergunta aí. Eu achei que você estava perguntando a questão toda, mas sim, na hora de desenhar o autômato, se o n fosse maior ou igual a zero, ele ia ser uma estrela. Eu ia tratá-lo como estrela. Ia ser só um loopzinho. Ok, Diego? Muito bem. Beleza. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar o autômato finito. A gente já conhece, né? Eu não vou perder tempo aqui da aula desenhando ele, porque a gente já sabe como é que desenha, né? Eu espero que a gente já saiba. Se não souber, vamos dar uma relembrada depois. Se tiver alguma dúvida aqui nessa questão, também pode perguntar de como foi que eu fiz o autômato, mas seguindo as regras normais do autômato que a gente já conhece aí. Certo?
Só que substituindo o n por mais. Já que o n é maior ou igual a 1, substituir ele por mais. Então, é como se ele fosse mais. Então vamos lá. Eu tenho aqui a pilha, né? Aqui vai ser minha pilhazinha, essa colunazinha aqui do lado, ó. Aqui vai ser minha pilha, e aqui é o meu autômato a pilha, com os elementos 0, 1 e 2, que é o alfabeto, e o vazio também sempre apresenta aí o vazio. Vou reduzir aqui um pouquinho para poder não ficar muito para baixo. Vamos lá. Então, eu estou em Q0 e Z é o topo da pilha. Então, na pilha, sempre já começa, isso é o default, né? Vamos dizer assim, isso é o default. Ele começar com Z no topo da pilha. Muito bem. Eu vou olhar aqui para o autômato. Eu só vou olhar para o autômato agora. Eu nem preciso mais de cadeia válida, de nada disso. Eu vou olhar para o autômato, certo? Eu estou em Q0, eu li 0. Se eu ler 0, olhando para o autômato, eu fico em Q0. Está aqui, está bem claro para mim. Estou em Q0, li 0, vou para onde? Para Q0. Fico no mesmo estado. Uma coisa. Eu só mexo na pilha, nos N's, na hora de empilhar e na hora de desempilhar. No restante, os elementos que são fast positivo, fast estrela, constantes, eu não mexo na pilha, eu não toco na pilha. O que quer dizer isso? Estou em Q0Z, li 0. Esse 0 é um 0 que não é N, é um 0 fast estrela. Então não vou mexer na pilha. Então Q0, Z. Por que Z? Porque ele vai apagar o Z e colocar o Z de novo. Ou seja, não fez nada. Tirou e botou. Então, Q0Z lendo 0, Q0Z. Ficou no mesmo estado e não alterou o topo da pilha. Q0Z lendo 1, o que ele faz? Ó, vou olhar para o autômato. Q0 lendo 1, vai para onde? Vai para Q1. Então, Q0Z lendo 1, Q1Z. Esse 1 é uma constante 1, é um fast positivo. Eita, agora eu vi aqui que faltou, no Q1 faltou um loop 1, um loop 1, né? O Q1 ali é o 1 positivo, faltou um loop 1 aí no Q1, certo? Acho que aqui é uma imagem, eu não tenho como botar agora não. Deixa eu ver se eu tenho como botar aqui para não ficar feio, né? O negócio agora ficou errado. Fiz com tanto cuidado, mas estava realmente preocupado com os N's. Deixa eu ver se eu altero aqui, peraí. Só para não ficar errado. Porque tem um loop 1 de um positivo aí que eu esqueci de botar. Pronto. Apareceu ele aí agora. Pronto, aqui é esse loop 1 do 1 positivo aqui. Muito bem. Então, Q0Z lendo 1, Q1Z. Q1Z, Q1Z, lendo 1, ele fica em Q1, né? Tá o laço aí do Q1, eu estou vendo esse laço. Então, Q1Z lendo 1 fica em Q1. Q1Z. Lendo 0, ó, atenção. Q1Z lendo 0, esse 0 é o 0 do que é do N, né? Ele virou positivo aí no autômato, mas ele é do N. Então, nesse 0 eu vou empilhar tanto nesse 0 que vai de Q1 para Q2, como nesse 0 que está aqui no loop do Q2. Certo? Esses dois zeros aqui é os zeros desse N, desse 0N. Então, eu vou ter que empilhar nos dois. Então, eu vou empilhar aqui no primeiro, Q1N lendo 0, vai para Q2NZ. Então, empilhei o N, certo? E agora eu estou em Q2, com N no topo, eu li 0 em Q2, Q2, N, N. Q2NN. Então, empilhei aqui de novo o N, certo? Então, empilhei na primeira vez aqui do Q1 para o Q2, Q1 lendo 0 para Q2, e depois empilhei de novo no Q2 aqui, que é o laço, que seria o laço do positivo, né? Se ele fosse positivo, só que ele é N, então o laço de empilhamento também. Tá claro isso aqui, pessoal? Alguma pergunta aqui? As setas do Q10. Daqui a pouco eu falo das setas do Q10. Quando a gente chegar lá no Q10, eu explico a você. Daqui a pouco eu relembro. Não, tudo certinho, né? Então o pessoal tá
A gente chegando agora na reunião aqui. Pronto. Quem perdeu alguma parte da reunião, claro, como sempre, vou subir depois lá no Moodle, né? Essas aulas aqui. Muito bem. Então, eu estou em Q2, NN, eu estou em Q2, o topo da pilha é N, só aquele N, né, de cima. Eu li 1. Q2 lendo 1, vou para o Q4. Eu esqueci de botar o Q3 aqui, botei o Q3 aqui embaixo, mas tanto faz a ordem aqui. Q2 lendo 1 vai para Q4. Então, Q2 lendo 1. Esse 1 é obrigatório, ó, Q2 para Q4, né? Então, Q2 lendo 1 vai para Q4. E N, mantém o topo, não mexe no topo. Repete o que está no topo. É só repetir o que está aqui. Eu só não repito quando é para empilhar ou para desempilhar, né? Claro. Eu estou em Q4 agora. Eu estou em Q4. O topo da pilha é N. Eu li 0. Q4. Lendo 0, está aqui. Vou para Q5. Estou olhando para cá. Q5 e N. Eu não mexo no topo. Na verdade, pessoal, eu só vou mexer no topo agora nesse 2 aqui, do Q7 para o Q8. Né? Que é o do desempilhar. É esse aqui. É o único lugar que eu vou mexer na pilha agora. O resto é só repetir o N, repetir o N. Então, lá, Q5, eu estou em Q5 agora, né? Q5, N, lendo 2, é Q5N, Q5 e repete o N, certo? Q5 e repete o N. Q5 lendo 1, Q6, estou olhando para o autômato, Q6N, certo? Estou em Q6, N é o topo, eu li 1, está aqui meio escurinho aqui, mas é 1, né? Que é essa constante 1 aqui, ó. Essa constante 1 aqui antes do 2, ó. É esse 1 aqui, do Q6 para o Q7. O Q6 lendo 1, Q7, Q6 lendo 1, Q7, N. Agora eu estou em Q7, o topo da pilha é N, eu vou ler 2. Quando eu ler esse 2 aqui, esse 2 agora sim é o 2 do desempilhar. Esse 2 aqui é o 2 do segundo N, que é o do desempilho. Para desempilhar eu faço o quê? Coloco vazio. Coloco vazio. Q6 não vai ter que ler o 0 logo? Sim, sim, com certeza. Bem lembrado. Q6N lendo 0, Q5N. Q5N. Perfeito. Obrigado, Pedro, aqui pelo chat, sempre acompanhando os alunos aí. Então, Q6, sim, lendo 0, Q5, estava lá no autômato. Perceba que é só olhar o autômato, né? Ele olhou o autômato, viu lá que faltou, ó, tem um 0 ali, cadê o 0 na tabela? Tudo que está no autômato está na tabela, é um reflexo de um do outro, certo? Então, perfeitamente colocado. Voltamos ao Q7. Então, Q7N, Q7, o topo da pilha é N, lendo 2 é para desempilhar, o que é que eu faço? Vou para Q8, né? Q7 lendo 2, é para Q8, estou olhando no autômato isso, Q8 e vazio. Deixa eu ir atrás do símbolo do vazio aqui, não tem aqui. Deixa eu procurar aqui, tem um símbolo do vazio aqui. Cadê você, vazio? Vou botar bonitinho aqui. Pronto, Q8, vazio. Foi o que eu fiz aqui, retirei esse N do topo. Retirei esse N do topo. Só que eu estou em Q8, o topo da pilha ainda é N. Ainda é N. Estou em Q8, o topo da pilha é N. Eu vou ler 2, é o loop do 2 aqui. O que é que eu fico? Eu continuo em Q8, Q8 vazio. Q8 vazio. Então esse N vai embora. Eu estou em Q8, só que o topo da pilha não é mais N. Estou em Q8, o topo da pilha agora é Z. Certo? O topo da pilha Z, eu lendo 1, vou para onde? Vou para Q9. Como é que eu sei disso? Estou olhando para o autômato. Q8 lendo 1, Q9. Então, Q8 lendo 1 aqui, Q9, Z. Porque agora eu não mexo mais no topo. Né? Não posso mexer no topo. Q9Z. Aí vou para Q9, Q9, Z. O topo da pilha é Z. Lendo 1. Estou aqui olhando para o autômato, lendo 1, Q9, Z. Lendo 0, vou para onde? Q3. Está ali um Q3 ali, né? Meio deslocado ali. Q9 lendo 0, Q3,
Z, sempre Z repetindo o topo da pilha. Em Q3, Z, lendo 0, Q3, Z, certo? E tem esses vazios aí, né? O colega pediu para comentar esses vazios, então vamos falar o seguinte, ó, o vazio, lembrando, no autômato da pilha, sempre, eu tenho que ler vazio para ir para o estado final. Eu só posso ir para o estado final lendo vazio. Para quê? Para validar a quantidade de elementos, para saber se realmente os elementos que eu li estão lá corretamente, se não sobrou ninguém, se não tem ninguém sobrando na pilha. Eu tenho que checar a pilha, é uma checagem de pilha. Então eu só vou para o estado final, no autômato da pilha, quando eu apago, leio o vazio. Por isso que esse V aí é vazio, é porque eu não achei o símbolo do vazio, eu achei agora, mas esse V é vazio, viu? É vazio. Então V de vazio mesmo. Q9 vazio, Q10, Q3 vazio, Q10. Então o Q10 é um estado final, um sumidouro, ele não tem saída, ele nunca vai ter saída. O estado final é sempre um sumidouro que só recebe vazio. Ele só recebe vazio, que é exatamente o vazio que vai verificar, né, que ele é uma cadeia válida. Então, Q9Z, lendo vazio, vai para Q10 vazio, né, desempilhando Z, ou se aquele zero do final da expressão, lá na expressão, está aqui, ó, termina com zero estrela, esse zero pode não existir, se ele não existir do Q9, ele vai direto para o Q10, Q9Z, lendo vazio, direto para o Q10. Ou, se esse zero existir, então o Q9 vai para o Q3, e aí o Q3, depois que ler os zeros que ele quiser, vai para Q10 vazio. Aí qualquer um dos dois aqui eu desempilho Z, né? São duas desempilhadas? Na verdade não, né? É uma empilhada se esse zero existir e a outra se esse zero não existir. Eu estou vendo as possibilidades, né? Então, aqui não estou empilhando, não estou desempilhando duas vezes, não. Eu estou explicitando que eu posso desempilhar tanto a partir do Q9 como a partir do Q3, mas só desempilho o Z uma vez, porque só tem um Z na pilha, né? Não posso desempilhar duas vezes. Aí, é claro, depois que eu terminei, eu preciso implementar aqueles elementos lá, né? Depois que eu termino, não posso esquecer de escrever a cétupla. Toda vez que eu terminar a minha tabelinha bonita, eu escrevo a cétupla, que esses caras aqui. Aqui vai ser de Q0 até Q10, né? Então, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10. Certo? O meu alfabeto é 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Estado inicial Q0, estado final é Q10. O Z é Z, Z0 é Z e o alfabeto de pilha NZ. Tá aqui, é o mesmo alfabeto de pilha. Alguma pergunta nessa questão, pessoal? Alguma pergunta? Concluir a questão. Tem alguma pergunta? Não, tá. Deu para entender todinha essa questão, pelo menos. Você, eu passo Beleza. pro. Tá ótimo. Não, mas aí tá bom demais. Vamos fazer mais uma. Nossa saideira do dia. Fazer mais uma para a gente entender direitinho aí. Na próxima aula eu continuo. Certo? Lembrando para todos os alunos que a aula é sempre no segundo horário, na segunda e quarta-feira. Certo? A sétima do autômato tem e a tabela são os outros dois elementos, né? São 7 elementos, né? A tabela é um deles. E os outros 6 estão aí embaixo. É porque acho que sumiu aqui. Ó. Então, tem 6 aí embaixo, né? E mais a tabela. A tabela conta o elemento. Ah, faltou subir o arquivo. Esse arquivo do Word eu vou deixar também lá no Moodle, né? Junto com as filmagens, certo? Então, pode parar de copiar. Não copia, não. Para de copiar. Eu tô vendo aqui gente copiando, viu? Não copie, não, que eu vou botar esse arquivo lá no. Aí, o cara parou de copiar e printou a tela, ó. Para de printar a tela aí, rapaz. Eu tô vendo, viu? Tô vendo o pessoal printando a tela aí. Muito bem. Então vamos à próxima questão. Próxima questão. Certo? Essa bonitinha que tem união. Ó. Deixar assim. Ó, essa aqui tem união. Não dá para ver aí não, né? Tem uns tracinhos aí. Subir aqui. Essa daí tem união, tem tudo, certo? Tem estado compartilhado. O N maior igual a 2. Não faz nenhuma diferença para a gente.
certo? E botei aqui as cadeias mínimas para eu poder desenhar o autômato, né? Aí eu desenho o autômato é com a cadeia mínima, o autômato finito é com a cadeia mínima. O autômato, a pilha, não pode ser com a cadeia mínima, né? Diferente aí. Então, desenho aqui o autômato, vou mostrar aqui para vocês o autômato, certo? Esse autômato aí é o autômato desta expressão. Eu estou torcendo muito para que esteja correto. E tem estado compartilhado, ele tem união e tal. Então, desenho autômato normal como eu desenharia. A única diferença aqui é o seguinte, ó. Nesse caso, o n é maior ou igual a 2. Então, esses n's não podem ser um positivo normal. Seria como se fosse um 0, 0 mais. Então, esse 0n, eu estou substituindo ele por 0, 0 mais. Opa. 0, 0 mais. Por que 0, 0 mais? Porque o n é maior ou igual a 2. Então, eu tenho 2 zeros, mas posso ter mais 3, 4, 5, 6, quantos eu quiser. Mas começando de 2. Então, esse 0n vai ser 0, 0n. Assim como esse lado aqui, ó, 0, 1n, ele vai ser o quê? Ele vai ser... Ele vai ser 0, 1, 0, 1, n aqui, mais. Então, no autômato, esses dois elementos n, eu estou representando eles dessa forma aqui. Okay? Estou substituindo eles por essa formata aí. 2 zeros e 2, 0, 1, 0, 1, com mais apenas no último, certo? Para representar o loop. E assim eu fiz o autômato. Então, se você olhar aqui o autômato, ó, do Q1 para o Q3, ó, do Q1, lendo 0, Q2, lendo 0, Q3. São 2 zeros que eu leio, que são esses 2 zeros daqui. Esses 2 zeros daqui, que eu estou lendo aí. Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Entenderam isso aí? Ok, muito bem. O pessoal aqui no chat tá ok. Muito bom. Se tiver alguma dúvida no autômato, depois você pode perguntar também. Pode perguntar aí pelo chat ou depois aí estiver estudando. Ok. Vamos lá. Então agora eu vou olhar para o autômato e fazer aqui. Eu começo Q0Z. Q0Z. Eu não botei, foi a pilhazinha, né? Deixa eu copiar daqui, fazer um Ctrl+C aqui, para contar o Ctrl+V aqui embaixo. Pum, Ctrl+V, pronto. Então a pilha começa com Z no topo, né? Deixa eu botar o Zzinho aqui. Estou em Q0Z. Ó. Eu só vou mexer na pilha, nos elementos de empilhar, que são esses elementos aqui. Ó. Eu vou deixar até eles em negrita aqui. Uma corzinha diferente. Pronto. Ó. Esses elementos aqui são os que vão mexer na pilha, que são esses 2 zeros aqui com o laço do mais, e esse 0, 0, 1, 0, 1 daqui, ó. 0, 1, 0, 1, e aqui já voltando, certo? Aqui é o desempilhar. Sim, uma coisa importante que eu esqueci de falar, ó. Importantíssima. Quando eu tenho mais de um elemento dentro do positivo, que é esse caso aqui, eu tenho 0 e 1, né? Tenho mais de um elemento, só o último mexe na pilha. Então, só quem vai mexer na pilha é esse 1 aí. Porque se eu tenho 2 zeros e aqui eu tenho 2 elementos. Aqui eu tenho 4. Se eu for empilhar aqui 2 e desempilhar 4, vai faltar gente na pilha. Não pode, é claro. A pilha tem que zerar, a quantidade tem que ser a mesma. Então, se eu tiver mais de um elemento, não importa se eu tenho 3 ou 4, se eu tenho 2 de cada lado, não interessa. Se eu tiver mais de um elemento, eu só o último empilha ou desempilha. Né? Nesse caso aqui, desempilha, porque é o segundo N. Então, se eu tiver 2 elementos, se eu tiver 2, como é esse caso aqui, desse lado, só o último elemento obrigatório vai mexer na pilha, certo? Vai empilhar. O 0 não mexe na pilha. Esse 0 aqui do lado, né? Esses 2 aqui mexem com certeza. Deixar eles de vermelho aqui, para só que eu vou mexer na pilha. Muito bem, então tem Q0Z, lendo 1, esse 1, essa constante 1 aqui, né, não mexe na pilha, então Q0Z lendo 1, Q1Z. Q0Z lendo 0, vai para Q11, é o estado compartilhado Q11, Z também, certo? E atenção, aqui atenção, eu deixei assim, mas na verdade não era para estar assim o meu autômato. Se você perceber aí, o estado inicial é final. Por que o estado inicial é final? Porque o segundo lado da união, no segundo lado da união, a cadeia mínima é vazia. A cadeia mínima é vazia, o estado inicial passa a ser final. Esse é o nosso lema, né?
Só que lembrando que no automatoapilha eu falei, e vou repetir de novo, eu só tenho um estado final, que nesse caso aqui é o Q10. Então eu botei ali o Q0 como estado final, só para você ver que eu fiz isso, mas na verdade era para ter uma setinha vazia do Q0 para o Q10, certo? Então, Q0Z lendo vazio, Q10 vazio, Q10 vazio, certo? Porque só o Q10 é o estado de validação final. Só o Q10 é o estado de validação final. Nenhum outro estado pode ser final. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso aí? Não estou vendo o sim no chat. Ok, muito bem. Beleza. Então vamos lá, Q10 vazio. Aí eu vou fazer primeiro, vou fazer o primeiro lado da união, de Q1 até, aí depois eu faço o Q14 e tal. Muito bem. Q1Z, Q1Z, lendo 0, vai para Q2. Esse 0 já é o 0 do empilhar, daquele 0N ali, né? É o primeiro empilhar. Então, Q1Z, lendo 0, vai para Q2, Q2, NZ. Eu mantenho o Z no topo e empilho N. Muito bem. Eu estou em Q2, N é o topo da pilha, eu li 0, esse 0 também é do empilhar, são 2, né, porque o N é igual a 2. Então, Q2N, lendo 0, é para Q3, NN. Né? Ele mantém o N do topo e inclui mais um N na pilha ali. Certo? Eu estou em Q2, eu estou em Q3 agora, o topo da pilha é N, Q3, o topo da pilha é N, e eu vou ler aquele loop ali, é o loop do empilhar, é o loop que eu vou botar aqui, Q3, NN, empilhando mais um elemento na pilha. Empilhei 3. Por que eu empilhei 3? Porque a cadeia mínima é 2 e eu não vou usar a cadeia mínima, certo? Então, 10 minutos aqui, depois eu cortar, bota outra aí, bota outro vídeo. Então, eu empilhei 3 vezes porque eu não uso a cadeia mínima. Né? Tem que usar, tem que ter o loop. Né? Se eu fosse usar a cadeia mínima, eu não vou fazer o loop. Então, sempre usando o loop aí, mostrando que eu não estou usando a cadeia mínima. Muito bom. Então, Q3N, lendo 0, Q3N, lendo 2, aí o 2 já não mexe na pilha, né, que é uma constante 2. Q3N, lendo 2, vai para Q4, N no topo da pilha. Q4N, aqui já vai desempilhar. Aliás, perdão. Aqui já faz parte do N, mas não vai desempilhar, porque é o 0, eu só desempilho no 1, que é o último elemento obrigatório. Então, nesse 0 aqui, ele faz parte do N, mas não vai ser desempilhado. Q4N lendo 0. Vou olhar para o autômato, é para onde? Para Q5. Então, Q5 e N permanece no topo da pilha. Q5N, agora sim, ele vai ler o 1. Esse 1 é o 1 do desempilhar. Então, ele vai para Q6, Q6 e vai botar o... Opa! Vixe, Maria. Foi mal aqui. Q6, vazio. É esse primeiro desempilhar aqui. É esse, eu estou nesse elemento aqui precisamente. Estou marcando aqui, eu estou nesse elemento. É o primeiro desempilhar. Então, esse N vai embora. Ok? Então, eu estou em Q6 agora. Q6. O topo da pilha ainda é N. Eu li 0. Esse 0 não mexe na pilha. Certo? Esse 0 não mexe na pilha. Vai para Q7 e fica no topo N. Ok. Estou em Q7. O topo da pilha é N. Eu vou ler 1. Esse 1 é o segundo 1. Esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui do desempilhar. Né? Estou aqui precisamente. E vou desempilhar o elemento no topo da pilha. Então, Q7N, lendo 1, vai para Q8, Q8 vazio. Q8 vazio. Desempilhando esse N aqui. Eu estou em Q8. Quem é o topo da pilha? É N. Deixa eu olhar aqui para o topo da pilha. Eu estou olhando para ele. Ele é N. O topo da pilha é N. Está aqui, ó. Ah, a pilha desceu ali. Deixa eu subir aqui minha pilhazinha. Pronto. Ó, o topo da pilha aqui é N, ó. N é o topo da pilha. Certo?
Então, Q8N lendo 0, atenção. Aqui nesse Q8, eu tenho uma saída 0 e uma saída 1. Essa saída 1 aí indica que eu já desempilhei todos os N's. Eu não vou mais desempilhar N depois que eu ler esse Q8-1 indo para Q9. Como ainda existe N no topo da pilha, eu tenho que desempilhar. Então eu vou ter que rodar esse ciclo aí, ó, para desempilhar o N, certo? Então, ó, Q8N, lendo 0, vai para Q7, Q7N, certo? Porque o 0 não mexe na pilha. Chegando no Q7N, o que é que eu faço? Está aqui, o Q7N já está aqui. Eu não vou colocar de novo, ele já está aqui. Então, Q7N, lendo 1, Q8 vazio. Está aqui, Q8 vazio, já está lá. Vou tirar aqui esse N. Então, eu fiz, ó, eu desempilhei entre o Q5 e o Q6, desempilhei entre o Q5 e o Q6, desempilhei entre o Q7 e o Q8 e rodei o ciclo, desempilhando mais uma vez entre o Q7 e o Q8. Então, eu desempilhei exatamente 3 vezes, certo? 2 na cadeia mínima e 1 na rodada do ciclo, certo? Porque eu não posso usar só a cadeia mínima, eu tenho que usar mais do que a mínima, tem que rodar o ciclo pelo menos uma vez. Ok. Desempilhando os N's, o topo da pilha quem? É Z. Estou em Q8, o topo da pilha é Z. Oxente, o que aconteceu aqui? Não, foi pro lado errado aqui, peraí. Aqui. Q8, Z, o topo da pilha. Agora sim, Q8Z, lendo 1. Agora eu vou para. Aí o Q8Z não pode ler 0. Se ele for ler 0, ele vai rodar o ciclo aí. E o que vai acontecer? Ele vai tentar desempilhar outro N que não existe. Então não posso, né? O Q8Z só lê 1. A única opção para ele é ler 1, indo para o Q9. Q8Z lendo 1, Q9Z. Não mexe na pilha, Q9Z. Q9Z, aí Q9Z, lendo vazio, vai para Q10 vazio. Q10 vazio. Ok? Agora eu vou fazer o outro lado da união, certo? O outro lado da união tem o Q11, né? O Q0 já tem lá. Então, Q0, eu vou para o Q11, certo? Então, opa. Desse lado da união, não existe N's, né? Se você olhar aqui para esse lado da união, não tem nenhum N. É só fecha estrela, parênteses e tal. Não tem nenhum N. Então, ninguém vai mexer na pilha. A pilha vai ficar do jeito que está aqui até eu desempilhar ela quando ler o vazio. Certo? Não vou mexer nessa pilha mais aí. Ok. Então, Q11, Q11Z, lendo 0, Q14Z, Q14Z, e lendo 2, Q12Z, Q12Z. Q14, aqui a ordem não faz muita importância não, certo? Vou fazer assim que eu acho mais legal. Q14Z, lendo 0, Q14Z, e lendo 1, Q1Z. Q1Z. É o Q14 aí. Q12 agora, Q12Z, lendo 2 é Q12Z mesmo. Lendo 0 é Q13Z. Então, Q13Z, lendo 0. E lendo, não, ele lendo nada, né? Ele só lê 2 e 0. Aí para Q13. Q13Z, lendo 0 vai para Q15. Então, lendo 0, Q15Z. E lendo vazio, Q10, vazio. Certo? Faltou o Q15. Q15Z, Q15Z, lendo 2, Q12Z. Certo? Com isso aí eu concluo a tabela está pronta. Eu vou trazer aqui da outra questão para agilizar aqui a escrita. Então, além desses elementos aí, eu vou... Oxente, aqui.
Então eu vou botar aqui, é do Q0 até o Q15, né? O último é o Q15. Vou simplificar isso aqui. Q15. Muito bem. Só para não ter que digitar tudo. O alfabeto é 0, 1 e 2. Produção inicial Q0. Estado final é o Q10. O Q10 mesmo, ficou aí o Q10. E Z, pronto. Isso aqui tá, o resto está tudo correto já. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Que aí pode ficar na mesmo esquema aqui. Pronto. Deixa eu salvar aqui. Eu não tinha salvo ainda. Trabalho, depois eu... Pronto. Então tá aí a questão, certo? Essa expressão aqui é que o automotopilha dela. O automotopilha é só a tabela esse aqui de baixo, certo? O autômato eu só fiz para me auxiliar. Na prova, eu vou querer que vocês façam isso, que vocês me dêem automotopilha aí e me auxiliem no automotopilha. Certo? Vocês vão fazer o autômato, mas o que eu quero mesmo é a tabela e aqueles 6 elementos que vocês estão vendo aí embaixo, né? Os 6 que completam a cétupla do meu automotopilha. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Muito bem. Coisa boa, maravilhosa. Quem tiver alguma dúvida, depois pode mandar pelo Zap. Mande, eu prefiro que mande pelo grupo, para que todo mundo veja a sua dúvida. Vai que a sua dúvida também é de outros e outros estão com vergonha de perguntar. Né? Sinara falou que tem uns alunos aí que não gostam de perguntar as coisas para mim, não sei porquê. Mas, enfim. É, é. Foi, Sinara disse que tem uns alunos aí que ficam com medo de perguntar as coisas para mim. Ela não quis me dizer porquê, aí eu fiquei sem saber, entendeu? Mas é assim, certo? Eu espero que vocês não tenham medo de perguntar. Pode perguntar, pessoal. Pode perguntar. A gente responde e tal. Às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes eu tal, mas a gente responde. Ok, pessoal? Então, obrigado pela presença de todos. O ônibus está quase passando o ônibus, viu? Não, para não perder o ônibus aí. Obrigado pela presença de todos. Espero